Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com o equilíbrio da vida. Brasil Central, o Brasil inteiro ligado. Bom dia, Goiânia! Bom dia, Goiás! Bom dia, Brasil! Brasil, uma ótima manhã para você que sintoniza a Rádio Brasil Central e a RBC FM em qualquer lugar do Brasil e do mundo. No ar, Conexão Ambiental, hoje, 24 de novembro de 2017. No programa de hoje, vamos falar sobre o fim dos lixões. E se você acha que isso é um problema do governo, errou. É do governo, é meu e é seu, e nós vamos explicar o porquê hoje. A Lei Nacional dos Resíduos Sólidos, uma lei de abrangência nacional, é complexa para se implantar, principalmente porque somos um país de proporção continental, 207 milhões de brasileiros, um litoral de 7 mil quilômetros e muitos problemas. Talvez o maior deles esteja na educação. E tudo isso e muito lixo é o tema do Conexão Ambiental de hoje. Brasil Central, o Brasil inteiro ligado. Aqui na sua Rádio Brasil Central, em cadeia com a RBC 90,1 para toda a grande Goiânia. Pela internet, pelo www.radiobrasilcentral.com.br, você também nos ouve em qualquer lugar do Brasil e do mundo. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o fim dos lixões. E como a gente falou na apresentação aqui na abertura do nosso programa, é um problema meu, é um problema seu, é um problema de governo, né? E um programa que é uma montanha gigantesca. Conosco aqui para esse bate-papo, Alex Araújo, gestor ambiental especialista em resíduos sólidos. Ele é integrante da Sociedade Resíduo Zero de Goiânia. Bom dia, Alex. Seja bem-vindo aqui ao Obrigado. Ambiental. Beleza. Conosco também aqui para o nosso bate-papo, Madison Marlon. Ele é engenheiro ambiental e também é integrante da Sociedade Resíduo Zero de Goiânia. Bom dia, Madison. Bom dia. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito bem. Nós vamos começar aqui o nosso bate-papo. Aliás, primeiro, né, queria agradecer aqui ao Alex e ao Madison, que eles trouxeram aqui alguns brindes para nós. Pena aqui que a nossa webcam não está funcionando hoje, mas são agendas, são blocos de anotações, né? E tudo isso tem umas pastas e tudo isso feito com material reciclável. Exatamente. E essas pastas aqui também achei muito interessante. Olha só, gente, muito interessante aqui, olha só. Pasta, telha, temos até aqui uma telha. Essa telha aqui é o quê? Ela é feita com aqueles material das embalagens longa-vida, da Tetra Pak. Ah, da Tetra, né? Aquele exatamente. De leite, de suco também, né? Todo tipo de material das embalagens longa-vida. Essa embalagem em particular, Alex, ela é muito complicada de separar os materiais. No processo de reciclagem, isso tem que ser feito
não é? Hoje a separação dela é... Antigamente sim, hoje não. É não bem havia tecnologia. Hoje sim, a tecnologia Hoje é bem tem, fácil. Ela é jogada dentro de um liquidificador que chama pooper. Ela fica agitando lá por 30 minutos, separa o plástico, o alumínio, o papelão, vira papelão. Né? Você vê, todos vira cadernos, o papelão volta a ser papelão. E a telha, ela é, além de ser ecológica, não quebra, que são térmicas e acústica, e garantia superior a 20, 30 anos. 20, 30 anos, gente. Olha só, Vitão, olha aqui, rapaz, que resistência isso aqui. E tem uma questão aí que você disse que é um isolante acústico também, né? E térmico. E térmico também. Essa camada de alumínio que tem aí por cima reduz em 90% o calor. Muito melhor que aquelas complicadas telhas de amianto, Exatamente. né? E, aliás, amianto, um problema aí que vai e vem. E nós temos uma dificuldade, o Brasil, né? Vou falar o Brasil todo, uma dificuldade, não, uma resistência muito grande de se debater o amianto aqui no Brasil, né? Quando os Estados Unidos e a Europa já resolveram essa questão, nós aqui ainda patinamos muito em relação a discutir aí a questão do amianto, que é perigoso, né, o Madison? Não, realmente, a questão de se utilizar esse tipo de material, desse tipo de minério, né, que nas construções civis, por exemplo, causa várias doenças, né? O amianto a gente sabe que causa câncer. Nós temos fatos, por exemplo, de alguns anos atrás, como por exemplo numa cidade chamada Monte Alegre, lá no interior do Pará. Sim. O pessoal lá, eles utilizavam, o povo ribeirinho utilizava umas pedras para construir suas casas. E à noite aquelas pedras brilhavam. Certo? Gente. Aí o índice de câncer lá, devido à falta de pesquisa, era superior ao do estado de São Paulo proporcionalmente. E essas pedras era pedra... Não eram pedras, eram pedras de urânio, no caso. Urânio. Certo? Gente. Então, ou seja, como você bem falou, né, no início do seu programa, se não houver a educação ambiental, tanto da população quanto do próprio poder público também, certo? Nós vamos estar passando por vários problemas ambientais e até mesmo de saúde, porque meio ambiente e saúde são duas questões que andam coligadas. Coligadas, né? Olha só, gente, vocês tem uns blocos aqui de anotação e não sei se você sabe, mas para jornalista, para radialista, para gente que trabalha com jornalismo, bloquinho é tudo de bom. A gente usa e muito. E quando é reciclado, então, né, não, Vitão? Aí a gente agradece, o coração trabalha mais tranquilo, né? Quando se reaproveita melhor os resíduos sólidos para fabricar outros produtos, né? E no Brasil a gente sabe desse problema. É um país continental, como nós falamos aqui no início, é um país de proporção gigantesca. E a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, quando foi implantada, nós já temos o quê? Já temos 8 anos? Já temos... 2014? 2014. Não temos, não. 2014, quando ela... encerrava. Encerrava a questão aí do fim dos lixões, do fim dos né? lixões, mas aí ele foi que não foi resolvido, né? Ainda não foi resolvido isso. Não, está se protelando. O que aconteceu foi que ele foi prorrogado até 2024. Só que o que houve agora? Agora vai haver um apoio técnico e financeiro da União. O que antes, teoricamente, não havia, né? Ou seja, foi apenas passada para os municípios e os estados essa obrigação de encerrar os lixões sem esse apoio técnico, né? Porque, afinal de contas, para se construir o espaço para um aterro sanitário, não é uma coisa barata, né? Não é barato para construir e tem ainda a questão da manutenção. Exatamente, porque, por exemplo, quando você destina os resíduos, né, é criado, entre várias outras questões, o chorume. Né? E a gente sabe é perigosíssimo. Perigosíssimo. E a gente sabe que o chorume, mas só que a gente sabe que o chorume, vamos dizer assim, com pesquisa, com investimento, ele pode ser gerado energia elétrica. E aí já vem a questão do lixão. Tem muitas cidades que têm lixões. Aí tem que haver um projeto de forma correta ambientalmente e com tecnologia também, para que haja correção daquele terreno e aquele terreno venha a ser reaproveitado para o benefício da população. Aqui no estado de Goiás, dos 246 municípios, a gente tem um número de quantos hoje conseguiram resolver este problema e possuem aterros sanitários? Esse número oscila muito. Hoje faz os projetos para conseguir, a CECIMA vai lá e aprova.
dar entrada como aterro sanitário, mas só que a gestão não consegue manter ele como aterro sanitário devido à falta de técnicos. Então a gente percebe isso muito aqui nos 246 municípios. Aliás, eu lembrando aqui que a coisa de 2 anos, mais ou menos, mas principalmente na gestão municipal passada, o nosso aterro sanitário aqui de Goiânia, que já foi exemplo, né, para todo o país, ele entrou no processo, por falta de gestão, entrou num processo de degradação muito grande, né? E não é fácil manter, você precisa de especialistas, né, para fazer essa gestão. Não é simplesmente, né, até esclarecendo o nosso ouvinte, a população. Não basta os caminhões chegarem lá e despejar o lixo e, ok, resolver o problema. Não é assim, né? Não, não é assim. A gente tem que tomar muito cuidado, porque, por exemplo, a questão de resíduos específicos, né, como o nosso colega estava falando aqui. Que resíduos seriam esses? A bateria de celular, pilhas, né, que são resíduos que devem ser feitos de uma forma... Todos devem ser feitos de forma correta, mas esses devem ter uma questão bem específica. E como você ressaltou bem, tem que ser feito por pessoal técnico, pessoas que conhecem, não curiosos. E é uma questão, uma problemática na questão ambiental hoje em dia, é isso. É que, infelizmente, ainda há muitos curiosos em áreas estratégicas da gestão ambiental, nas cidades e nos estados. E, infelizmente, como ainda nós não temos, já temos implantados em algumas cidades aqui em Goiânia com mais abrangência, né? A questão da coleta seletiva, mas a população ainda tem uma resistência, até por falta de informação e porque coleta seletiva mexe com uma questão que é o hábito cultural, né? Então, esse tipo de resíduo, igual você falou aí, Madison, a bateria de um celular, que é perigosíssimo, são elementos químicos pesados, né? Fortíssimos, e isso vai parar no lixo comum, que vai parar no aterro. Exatamente. Aí é onde bate a questão da educação ambiental, né? Que você estava bem falando aqui. Senão, porque, por exemplo, a questão dos resíduos, dos recicláveis. Nem todo papel é reciclável, nem todo plástico é reciclável. E muitas das vezes a população, ou até mesmo as pessoas que estão até no meio, geram essa confusão. Não sabe o que é reciclado, o que não é, e aí não dá conta de separar tudo isso, né? Exatamente. Mas se fizesse um esforço de pelo menos mandar isso para a cooperativa, na cooperativa esse problema é resolvido, né? Não, realmente é resolvido, né? Porque as pessoas lá já estão uma orientação melhor, já tem uma qualificação, isso, né? Vai saber separar, sabe separar o que é reciclado ou não. Hoje, né, as cooperativas, a gente orienta a população a separar os materiais em secos e molhados. Porque o que é molhado são restos de alimento, principalmente a parte orgânica, que deve ir para o aterro sanitário. Os recicláveis, igual ele falou, nem tudo é reciclado. Mas por que nem tudo é reciclado? Justamente por isso, devido à falta de incentivo fiscal, tanto do governo federal, às vezes, como dos governos estaduais e municipais. Porque para um produto ele ser reciclado, ele precisa de volume. O que acontece hoje aqui, devido à falta de coleta seletiva no estado também, e no Brasil em geral, é que as indústrias não conseguem matéria-prima para reciclar. Não adianta eu separar um produto que vai juntar 20, 30 mil quilos, se a minha indústria precisa de 1.000 toneladas. É inviável eu estar implantando. Hoje, um exemplo que eu vou citar no caso do PET aqui no estado de Goiás. Sim. Aqui nós tínhamos 3 indústrias que reciclam. Uma fabricava corda, fechou, voltou para o Paraná devido à falta de material para trabalhar. PET, ela precisava de 1.000 toneladas mês, não estava conseguindo 200. Tem outra aqui em Aparecida de Goiânia, que ela precisa de 1.000 toneladas mês. Ela está trazendo material de Manaus para poder trabalhar, devido à falta de coleta seletiva. E aí é complicado porque o custo, com o tempo, pode se tornar inviável. Ele mesmo, né? Já me comunicou, se continuar assim, ele vai fechar a indústria e vai voltar para o Rio Grande do Sul, que eles são de lá, devido à falta de material. Isso é um problema seríssimo, né? Quero aqui cumprimentar acabou de chegar aqui aos nossos estúdios, né? O promotor Delson Leone, coordenador do Centro de Apoio Operacional ao Meio Ambiente do Ministério Público de Goiás. Bom dia, promotor, seja bem-vindo.
Bom dia, ouvintes da Rádio Brasil Central. É um prazer estar aqui com vocês e estou à disposição para fomentar esse debate tão importante relacionado a resíduos sólidos. Promotor, mais uma vez aqui para esclarecer, né, mais o nosso ouvinte, né, a população goiana, a população brasileira, né, o nosso sinal chega em todo o Brasil, né, pela nossa AM. O que é o CAU do meio ambiente dentro do Ministério Público? O CAU significa Centro de Apoio Operacional do Ministério Público do Estado de Goiás. O que isso significa? O Centro de Apoio, ele tem um papel de fomentar, junto com todos os promotores de justiça com atuação ambiental, estratégias de atuação, distribuição de materiais, as demandas ambientais, digamos que quase 100%, elas passam por esse centro de apoio, e a função do coordenador e da equipe do CAU, que a gente denomina de CAOMA, digamos internamente. CAOMA? Isso digamos assim, uma abreviatura que é utilizada em todo o Brasil. Nós disponibilizamos, e essas tratativas são feitas com os colegas no sentido de prestar o melhor apoio à população em toda a área relacionada ao meio ambiente. Promotor, e quais são as demandas assim, mais constantes que chegam diariamente ao CAOMA? Por incrível que pareça, a maior demanda do Estado de Goiás, em relação ao meio ambiente hoje é o parcelamento do solo irregular, os sítios de recreio que, na verdade, são uma distorção legal, porque não há esse tipo de parcelamento urbano em área rural. Então hoje o centro de apoio e a população goiana, enfim, ela sofre com o parcelamento. E isso é reflexo da falta d'água. Sei. Por quê? Por haver um crescimento desordenado da cidade. Eu ia até perguntar se isso tem a ver com a expansão urbana. Me parece que é isso mesmo, né? E reflete no lixo. Reflete no lixo, em tudo. Quando não há planejamento, e eu te falo que na visão do centro de apoio, hoje o estado de Goiás, ele tem uma política extremamente acanhada em termos de meio ambiente. E olha aí que nós estamos atualmente, né, hoje, aqui em Goiânia e muitas cidades do Brasil, discutindo o plano diretor, né? A reformulação do plano diretor, e essa questão aí deve ser muito polêmica dentro dos debates que estão havendo, né? Sim, o plano diretor, vamos supor, hoje da capital, eu vejo que ele tem que ser tratado sem paixões, por quem quer que seja. Mas hoje você vê uma luta nos bastidores por, digamos assim, expansão urbana, interesses de indústria, as imobiliárias, então, né? Diversos segmentos da população, mas chegou um momento, ouvintes, e todas as autoridades que estejam nos ouvindo, vão pensar no bem da coletividade, vão pensar no resto que ainda nos proporciona a questão ambiental, que ela é finda, e nós provamos dessa pouca amostra agora recentemente com a crise hídrica. Exatamente. E olha só, gente, e é tão complicado isso, né, Vitão? Porque a gente tem por parte, por exemplo, da nossa classe política, o inverso, que é o quê? Olhar para os umbigos, defender interesses próprios, interesses de minorias que têm um alto poder econômico e que influencia nessas questões da cidade, de forma a prejudicar o restante da população, né? Esse, no geral, de forma assim, bem... Eu acho que não é de forma tosca esse pensamento, não, mas é o pensamento que a gente tem porque é a prática, né? Dos nossos gestores. Isso no âmbito municipal, estadual e federal também, né? Principalmente. Mas, e aí fica difícil quando o promotor Delcio aqui fala que nós temos que olhar pelo bem da coletividade, o bem comum da comunidade, da cidade. Muito complicado. Fazemos um breve intervalo e daqui a pouco a gente continua aqui com o nosso bate-papo.
Rádio Brasil Central. Ouça Brasil Central também na internet. www.radiobrasilcentral.com.br. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. Conexão Ambiental. Voltamos aqui com o nosso Conexão Ambiental de hoje, debatendo, discutindo, né, sobre a questão do fim dos lixões aqui no estado de Goiás e no Brasil. Conosco aqui, promotor Delson Leone, né, coordenador do CAOMA, né, o Centro de Apoio Operacional de Meio Ambiente do Ministério Público de Goiás. Também conosco, Alex Araújo, gestor ambiental e integrante da Sociedade Resíduo Zero, também Madison Marlon, engenheiro ambiental e também integrante da Sociedade Resíduo Zero. Quero mandar aqui um abraço ao querido Diógenes Aires, né, coordenador dessa equipe, desse projeto tão belíssimo que é a Sociedade Resíduo Zero, que já promoveu aí projetos belíssimos aqui dentro da capital. Promotor, a Lei Nacional de Resíduos Sólidos passeou pelos gabinetes do Congresso Nacional aí por quase 20 anos, 19 anos. Incrivelmente, no Brasil, nós temos aí a cultura da lei que pega e a lei que não pega, né? E a Lei Nacional de Resíduos Sólidos, ela foi feita para pegar? Eu vejo que não. Por quê? Em um dado bastante de quem realmente está na ponta. O lixo não dá voto. Essa é a grande verdade. Hoje Goiás não tem a política estadual de resíduos sólidos. Os prefeitos reclamam que não há recursos. Mas há uma lei a ser cumprida. E qual a visão do Ministério Público, qual a visão que o Centro de Apoio do Meio Ambiente tem passado aos promotores de justiça? Exijam o cumprimento da legislação. Doa quem doer. Através de ações penais responsabilizando os gestores, ações de improbidade para fim de afastar os maus gestores que não aplicam a lei, porque o lixo, o gerenciamento correto dos lixos, se fala em saúde pública, se fala em preservação ambiental. Então, além da obrigação de realmente implantar o aterro sanitário, o aterro simplificado, a orientação aos colegas, e nós já temos esse embate em vários locais, é de responsabilizar os gestores. Enquanto órgão de execução, eu falo a você que eu já entrei com ações contra o prefeito de Trindade, por improbidade ambiental, o atual, e os ex-gestores, prefeito de Caldas Novas também tem ações em andamento, enfim, e os colegas estão trilhando isso. E nós realmente, no estado de Goiás, temos que fazer a diferença, porque hoje nós temos no máximo 10 realmente legalizados. Absurdo! Em 246 municípios. Absurdo! Isso não pode prosperar. Realmente é o seguinte, a lei há de ser cumprida e nós não vamos mais permitir esse descaso. O prazo final aí, novamente, é 2024. 2024, né? Mas se não me engano, não prorrogou ainda. Há uma possibilidade, e eu te falo o seguinte, hoje a lei está em pleno vigor. Os prefeitos hoje são passíveis de punição. Há uma nova tentativa, como no Brasil tudo se dá um jeitinho, o que assim é pernicioso isso, há uma tentativa de postergar a exigência de cumprimento da lei. Mas, promotor, não há também aí, por exemplo, no Brasil nós temos um problema seríssimo, que é assim, nós nos espelharmos em, me corrija se eu estiver errado, nós nos espelharmos em legislações de outros países, legislações avançadas e tal, e aí aplicar
uma lei dentro de um país, dentro de uma cultura que é complicada. Nós temos um processo né, de educação complicado. E aí, por exemplo, implantar um aterro custa muito dinheiro. Aí que tá. Sim. Igual custa muito dinheiro manter milhares de comissionados para se gerar um capital político. Sem sombra de dúvida. Então é o seguinte, vamos aplicar no que é correto, no que é legal. Então, hoje, eu te falo, está em vigor e nós estamos cobrando. O que hoje aqui presente é a Sociedade de Resíduo Zero, que faz um trabalho com o doutor Juliano, promotor de Justiça Capital, brilhante. Só que eles vão concordar comigo que há um descrédito na política de recicláveis. Justamente por isso, porque o próprio poder público não leva ela a sério. Ela realmente não há investimentos, justamente porque não dá voto. Você já viu alguém ir visitar uma inauguração de um lixão? É muito melhor mostrar o que o hospital, uma escola, mas ali é saúde pública. Ali realmente é o que nos importa, é a nossa vida. E ela, realmente, o nosso meio ambiente, ele é relegado hoje a segundo plano, tanto pelo Estado quanto pelos municípios goianos. Aliás, o Madison estava falando aqui, né? A questão da saúde, Madison, né? Então, quando não se trata, não se cuida dos resíduos sólidos, do lixo nos municípios, o reflexo disso na saúde pública é grande. E aí isso vai desaguar nos hospitais, né? Sim. Sim, exatamente. Por exemplo, muitas pessoas às vezes desconhecem, né? Como a gente está falando, né? Uma questão... por exemplo, dengue, chikungunya, isso daí o promotor pode embasar, né, a minha colocação, são doenças ambientais, né, são doenças consideradas de cunho ambiental, né, e essa questão de prorrogar a instalação dos aterros sanitários é uma lei complementar, ainda não está em vigor, como o promotor bem falou, mas estão tentando prorrogar para 2024. Agora, por qual razão? E até aproveitando o promotor aqui, né, gostaria de até, né, tomar sua parte, claro. Perguntar que, por exemplo, tem uma lei, a 7.797, que ela cria o Fundo Nacional do Meio Ambiente, né, e lá no artigo 5º, ela bem fala sobre a questão do controle ambiental, ou seja, mas tem que ser feito projetos, né, para serem embasados e tal, e aí é passado por uma aprovação se eu não me engano, do IBAMA, né, para que esse recurso seja repassado para as prefeituras. Então, até eu gostaria que o senhor nos falasse, né? Desculpa. Claro. É o lugar da gente debater, discutir e cobrar. Como o próprio promotor aqui disse, né? Temos que punir aqui o gestor público que falta com o dever, né? Que falta com a... Isso. Aí, no questão, ou seja, então, quer dizer, acaba nos dando uma impressão, através dessa lei, de que não falta recurso. Mas até onde essa lei pode ser alcançada... E até onde essa lei realmente é de fato válida, né, atualmente no Brasil? Eu te falo o seguinte, que hoje a questão de se faltam ou não recursos, eu acho que ainda é uma verdadeira caixa preta para muitos e em determinadas situações, inclusive para o Ministério Público. Para o senhor ter noção, hoje o Conselho Estadual do Meio Ambiente do Estado de Goiás, ele não se reuniu em 2017. Ele foi extinto pela reforma administrativa do Estado. Hoje nós não temos um Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Então, para onde vão todos os recursos que são destinados a esses conselhos para fomentar a questão ambiental? Recentemente saiu no Popular. O que saiu? Recursos destinados dos royalties das hidrelétricas estão pagando o quê? Os serviços do VaptVupt. O que o VaptVupt contribui com questão ambiental? Nenhuma, né? Isso é uma tremenda irresponsabilidade dentro do que a sociedade goiana hoje passa. Você vê hoje cidades, municípios pequenos com aterros, com lixões propriamente ditos, dentro da zona urbana. E ali com fumaça,
com ratos, insetos, enfim, com toda a espécie da pior, digamos assim, para que possa contribuir com a questão da saúde. Exatamente. Os municípios não estão nem aí. Eles fecham os olhos para aquilo e vão realmente porque às vezes não interessa a população. Aí é por isso que a saúde, né, os recursos que vêm para a saúde, quando chega na saúde, né, não dão conta de atender tanta demanda, e aí se pergunta, né, e a gente tem que fazer esse questionamento, de onde vêm as causas de tantos males que afeta a população na questão da saúde. E com razão, diante disso que o promotor Delso fala aqui, boa parte disso, se fizer uma pesquisa profunda, né, o Madison e Alex, vai encontrar no lixo que está na beira de córrego, que está nas bocas de lobo, que está nas ruas, provavelmente vai estar aí, né? Tem 6 anos que eu venho fazendo uma pesquisa, eu venho visitando os 246 municípios aqui no estado. Eu estou visitando um por um. Quando eu chego nesses municípios, eu vou nos lixões, vejo como é que é tratado o lixo. Segundo, eu vou na prefeitura e ver quem está acompanhando esse tratamento adequado. A gente tem percebido muito nessa pesquisa que quando chega nas prefeituras, as pessoas que são responsáveis, os gestores pelos resíduos, são cargos políticos. E a gente sabe, quando é cargo político, de 4 em 4 anos muda essas pessoas. Além de ser cargos políticos, o conhecimento técnico é praticamente zero. Então, eles nunca vão acessar esses recursos para tratar esses resíduos. O que a gente tem percebido é o quê? Com essa mudança, se não tiver uma lei aqui no estado para colocar uma pessoa competente ou com conhecimentos técnicos na área, principalmente na Secretaria de Meio Ambiente, para fazer a gestão do segmento da parte ambiental, a gente vai percorrer anos e anos e nada será mudado. Nunca vai ter o problema vai ser resolvido, porque a pessoa que entra lá, além de não ter conhecimento, às vezes ela não procura resolver o problema. Ela está lá mente só para receber o salário dela. Olha, eu quero fazer uma consideração aqui, o Alex, dentro disso que você está falando e que o promotor falou aqui, na questão do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Eu fui integrante do Conselho durante 2 anos, representando aqui a Agência Brasil Central, né? Eu e mais uma engenheira, e participei de todas as reuniões até o ano passado, né? E isso que o senhor falou, eu cobrei várias vezes da assessoria de imprensa da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a SECIMA, do calendário de reuniões do Conselho, porque eu queria acompanhar os debates, porque os debates lá sempre nos davam aqui pautas para a gente discutir outros assuntos. Mas uma coisa, promotor Alex e Madison, que eu sempre via dentro do Conselho, é essa questão aí das prefeituras querer empurrar pessoas goela abaixo, à força da lei, pessoas que às vezes não tinham o preparo que a lei mandava para cuidar das questões ambientais dentro do município, e às vezes querer assim, fazer um consórcio, aí pega 3, 4 profissionais para fiscalizar, para dar consultor, né, para dar o atendimento a 4, 5, 6, 7, 8 municípios. Inviável. E aí lembro na época que pelo Ministério Público, estou esquecido aqui quem era o promotor que participava, gente. E o promotor era o primeiro a descascar assim de forma veemente, baseado na lei, essa falta de compostura e de respeito dos prefeitos em relação ao corpo técnico que tem que cuidar das questões ambientais dentro dos municípios. Eu gostaria de explicar aos ouvintes que às vezes não chega ao conhecimento. Hoje o Ministério Público do Estado de Goiás trava uma verdadeira batalha jurídica em relação a municípios, aos prefeitos, ao governo do Estado de Goiás, em relação a essa questão ambiental. São centenas de ações que estão em andamento no Poder Judiciário, mas qual é a radiografia disso? Nós corremos, eu falo nós e eu falo Ministério Público, que representa a sociedade como um todo. Corremos atrás do prejuízo em que sentido? Nós estamos indo a juízo
para pedir que tanto os municípios quanto o Estado de Goiás cumpram a legislação que está vigente no país. Cumpram, retome os trabalhos do Conselho Estadual de Meio Ambiente, de Recursos Hídricos, destine os royalties para aqueles municípios afetados pelas usinas hidrelétricas. Vamos ter uma gestão íntegra dos recursos hídricos do Estado de Goiás. Agora, é muito pedir para fazer o certo? É o que está na lei, né, promotor? Não, mas assim, é o senso comum da população. Exato. E você vê uma resistência dos políticos, da administração pública, tanto municipais quanto estadual, de não querer fazer. E talvez isso explique por que, até recentemente, eu acho que em outubro finalizou o processo ali em Brasília, de fechamento do segundo maior lixão do mundo, né? Que era o conhecido lixão da perimetral. Da estrutural, né? O segundo maior do mundo, gente, estava aqui, aos olhos, né? No quintal do governo federal na capital Brasília. O segundo maior lixão do mundo. Talvez isso explique, né? Por que dessa demora? E aí, será que a gente consegue perceber o prejuízo, né, que um lixão desse teve, né, para a população, para o meio ambiente, durante tantos anos, a capital federal, agora que inaugurou o seu aterro sanitário, né? Para você ver bem, né? Desculpa, promotor, no caso, por exemplo, como a gente está debatendo aqui, a gente está falando, é uma questão de gestão. Por exemplo, se você compra uma fazenda, você vai contratar um médico para ser o gestor da fazenda? Você vai contratar um professor de educação física, um enfermeiro? Não, você vai contratar um agrônomo, um gestor de agronegócio. Então, é o que ocorre na nossa questão ambiental, como o promotor bem enfatizou, na nível estadual e municipal, é isso, você fica colocando curiosos. Recentemente, esse ano, eu e um colega, nós estivemos numa cidade interior oferecendo um projeto para a coleta seletiva da cidade. A secretária de Meio Ambiente lá, ela simplesmente entregou o projeto nas mãos de um catador de lixo. Não desmerecendo, porque cada um tem sua função, né, na sociedade. O catador de lixo tem uma função muito importante nessa questão dos resíduos e até mesmo do próprio lixão. Mas ele não tem a habilidade técnica para criar um projeto de coleta seletiva para a cidade. Ela colocou. Então, quer dizer, aí vem um problema claro de gestão. Então é como meus avós falavam, né? Cada macaco no seu galho. Cada macaco no seu galho. E isso é o calo da gestão pública brasileira, gente. É brasileira. É no município, é no estado, é no governo federal também. Vamos a mais um intervalo e a gente continua aqui com o nosso bate-papo. RBC FM, Rádio Brasil Central. Ouça Brasil Central também na internet. www.radiobrasilcentral.com.br. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. Conexão Ambiental. Conexão Ambiental no ar aqui na sua Rádio Brasil Central para todo o Brasil e também pela RBC FM 90,1 para toda a grande região metropolitana de Goiânia. O assunto de hoje, fim dos lixões, conosco aqui, né, um trio aqui que está dando o que falar. Na hora do intervalo, o nosso bate-papo aqui ferve também. Conosco o promotor Delson Leone, do Ministério Público de Goiás, coordenador do Centro de Apoio Operacional Meio Ambiente. Alex Araújo, gestor ambiental, integrante da Sociedade Resíduo Zero de Goiânia. Conosco também Madison Marlon, engenheiro ambiental e integrante da Sociedade Resíduo Zero de Goiânia. Estávamos conversando aqui no intervalo, né? O Alex lembrou aqui, né, que a nossa antiga capital, cidade de Goiás, patrimônio cultural da humanidade, né? Reconhecida pela Unesco, não é um título pequeno qualquer não, muito lembrado, Marcos. Mas o Alex lembrou aqui que até hoje a cidade de Goiás não tem um aterro sanitário e
Lembrando aqui que é palco anual de um dos maiores festivais, de um grande festival internacional de cinema e vídeo ambiental. Isso é icônico, né? Isso é pra gente discutir seriamente, né, Exatamente. Alex? A gente percebe o quê? Você vai para um festival e chega lá, você leva os turistas, que vem gente do mundo inteiro praticamente, o cara vai conhecer o lixão, o tema, maioria lixo, né? A gente vê nesses filmes, e o cara pede para conhecer o local onde a população de Goiás Velho descarta o resíduo e vê que é um lixão. É um absurdo se a gente for perceber a imagem que essas pessoas levam para fora, né? Pois é, e daqui a pouco o FICA, né, o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, lá da cidade de Goiás, daqui a pouco vai completar 20 anos, né? E já deu tempo de se debater muitas coisas que são debatidas todo ano lá na cidade de Goiás, mas parece que o lixo mesmo fica em segundo plano, né, promotor? Sim, mas aí eu acho que é interessante explicar aos ouvintes e até ao debatedor que eu te falo que naqueles municípios que hoje não tem ainda o aterro, com segurança, na grande totalidade, já há ações judiciais na tentativa de impelir o município a implementar. Só que, digamos assim, o judiciário, para julgar e executar uma ação civil pública dessa, hoje a média é praticamente mais de 5 anos, digamos assim. Então, não que não esteja sendo tomada providência para o Ministério Público, mas nós dependemos de uma resposta do Judiciário. E o nosso sistema processual, ele possibilita dezenas de recursos protelatórios. E aí acaba nisso. Hoje, para você ter noção, hoje o promotor de Goiás, doutor Edivar, está em campo eu falei, ele está numa fazenda, juntamente com um programa do Ministério Público, que é dirigido pelo CAOMA, pelo Centro de Apoio, que chama Ser Natureza. O Ser Natureza, conhecemos. Hoje ele está em campo para fazer o replantio de propriedades ao longo do Bacalhau, já visando 2018 para não termos crise hídrica naquele município. E o Bacalhau está sequinho, né? Sim, então os promotores, hoje não há promotor de gabinete mais. Hoje o promotor vai a campo junto com a sua comunidade fazer um trabalho realmente de cunho social para que não ficamos dependendo apenas do Poder Judiciário. Nós temos que fazer a diferença de outras formas. E uma das formas é esse programa brilhante que a gente desenvolve, que é o Projeto Ser Natureza. Que bom seria também, né? E aí, tendo como exemplo aí os promotores, né, do Ministério Público do Estado de Goiás, creio que outros ministérios públicos, né, dos outros estados também tenham essa iniciativa de estar a campo, de ter promotores no campo, né? Não de gabinete. Quem sabe um dia a gente vai ter vereador, deputado estadual, federal, né? De campo, nos bairros, né? Realmente enfrentando o problema cara a cara, debatendo com a população e resolvendo, né? Não basta ficar só no discurso, né? Como a gente tem visto e enfrentado, né? Madison e Alex, achei muito interessante o promotor logo no início da fala dele, falou que o lixo não dá voto. E essa informação que o Alex que traz aqui, muitas empresas que inclusive vêm de fora do estado de Goiás, empresas do Paraná, empresas de São Paulo, para se instalar em Goiânia, na região metropolitana, Aparecida, Senador Canedo, né? E desenvolver esse processo, esse trabalho da reciclagem, acaba indo embora porque não tem material. E não é porque não se produz, não tem o resíduo sólido do lixo. É porque a nossa coleta seletiva, o trabalho que é feito, não está chegando lá na ponta para ser reciclado. Exatamente. Dos 246 municípios que tem aqui no estado, poucos têm coleta seletiva, mas todos têm catadores de materiais recicláveis e todos separam. Muitos não conseguem vender com preço melhor por falta de um equipamento chamado prensa, que ele é usado para compactar esse resíduo para vir para as indústrias. Eu sugeri um projeto onde, junto com a Associação dos Recicladores do Estado de Goiás, a Ciclo, para que ela sentasse com o governo do estado
e comprasse 246 prensas e cedesse para as prefeituras e minimizando o impacto. Fala que não tem recurso para fazer a gestão do lixo, então pelo menos os recicláveis passam a ser encaminhados para as reciclagens. Mas essas prensas, elas não seriam doadas para o município, porque se for doada, o prefeito vai usar ela como propaganda política. Ela tem que ser cedida para o município e o município vai pagar o valor investido em resíduos. Ou seja, ele tem um prazo ainda para executar aquele cumprimento daquele maquinário. Foi gastado 50 mil reais, então calcula-se, faz um estudo gravimétrico do resíduo do município. Em X anos você tem que quitar a dívida com o resíduo que foi com o resíduo daqui. E é possível, né? É possível. E o valor desse equipamento é muito baixo em relação à quantidade de resíduos que geram no município. Pra você ter noção, se o município for gerar, um exemplo, 5 cargas, que é em média 14 toneladas cada carga, no mínimo de um ano ele consegue pagar esse equipamento. E depois o equipamento fica para o município. O valor que o município vai investir é zero. Quem vai investir esse recurso é o Estado. Além do Estado estar resolvendo o problema, vai estar gerando empregos aqui e renda aqui no Estado, porque devido à falta de matéria-prima, muitas indústrias deixam de serem abertas aqui no Estado por a falta de material para se trabalhar. Pois é, e a gente vê aí, né, o governo estadual incentivando, dando isenção fiscal para muita empresa vir aqui, né, se instalar no estado de Goiás. Seria bom pensar, né, promotor, uma política dentro dessa perspectiva de atrair, né, de forma concreta empresas recicladoras, porque vão gerar isso aí que o Alex falou muito bem, vai gerar divisas, vai gerar emprego, né? Hoje a gente percebe que o governo federal, estadual, municipal, em termos de incentivos de pesquisa na área de reciclagem, é zero. Quem investe em pesquisas de reciclagem são os empresários. Os empresários. Uhum. Eu tive o prazer aqui de visitar uma empresa aqui em Senador Canedo. Fiquei assim, fiquei maravilhado. Uma empresa que faz a reciclagem do papelão. Exatamente. E ela só mexe com papelão, gente. Mas é uma empresa, uma indústria gigantesca. E só papelão, mexe só com papelão. Aí eu fico imaginando quanto material não poderia ser reaproveitado melhor, o plástico, o próprio papel normal, o vidro, né, que pode ser reciclado quase que infinitamente, e tantos outros materiais aí, o próprio celular e outros equipamentos eletrônicos que tem material que são caríssimos, exatamente, né, e que acaba parando. Hoje o papelão, aquela indústria de Senador Canedo, ela recicla todo o papelão do estado, né? Mas ainda vem papelão dos estados da Bahia, do Maranhão, do Pará, de outras regiões para suprir a necessidade delas. Se o estado tivesse um programa de coleta seletiva eficiente nos 246 municípios, ela não ia precisar comprar material de outros estados. Pois é. Você vê a quantidade de recursos que nós estamos enterrando, né? E é um absurdo a empresa ter que trazer material de outro estado, porque isso torna mais caro, né? E a margem de lucro aí fica pequena, né? Gente, dentro desse processo todo que a gente fala aqui do lixão, uma coisa que está... E aí vem uma pergunta depois, mas antes eu quero perguntar pro Madison aqui. Dentro da coleta seletiva, e a nossa coleta seletiva aqui em Goiânia, ela sofre daquele fenômeno da montanha-russa. Tem hora que tá bom, tem hora que tá ruim. Tem hora que tá bom, tem hora que tá ruim, né? E haja paciência para aguentar esses altos e baixos, porque isso interfere na disposição do cidadão em participar, né? Mas essa participação aí também pode ser feita por meios, né? A nossa grande internet está aí, a internet está aí, e eu queria que o Madison falasse um pouco desse aplicativo de coleta seletiva que foi criado por você, né, Madison? Sim, na realidade esse aplicativo foi criado por mim quando eu ainda estava na faculdade, né? Eu me graduei na Faculdade de Araguaia em 2015. Conversei com o meu professor, ele até me orientou para que fosse meu TCC, eu acabei não obedecendo ele, fiz outro. Mas enfim, é isso. Aí eu peguei, então o que eu fiz? Eu fiz um aplicativo utilizando como um banco de dados aquela tabela de coleta seletiva que a Comurg já disponibiliza em PDF na sua página, né?
Então, o que eu fiz? Fiz o aplicativo, chamei 2 colegas meus, né, o Júlio César e o Jorge Lucas, eles são alunos da PUC, para concluírem o aplicativo, né, na parte da programação. Então, o projeto ele abrange muito mais, né, como eu estava conversando aqui com o Alex, abrange informação, já posicionamento das SPEVs, já localização dos caminhões, enfim, abrange muito mais. Nós utilizamos apenas a tabela pela falta de questão de incentivo, né? E aí criamos um link, que é o que eu passei para você. Coleta seletiva. Coleta seletiva. .esy/app/. Aí lá baseado nessa tabela da coleta seletiva da Comurg, o cidadão basta digitar, entrar nesse link, digita o nome do seu bairro e vai aparecer o dia, o horário e o responsável na Comurg pela coleta seletiva no seu bairro, certo? Coleta seletiva, olha só, gente, o aplicativo aqui para Goiânia, aqui para Goiânia apenas, né? Coleta seletiva.esy.es/app/. Exatamente. É o aplicativo da coleta seletiva aqui para Goiânia. Vamos experimentar, minha gente? Vamos conhecer, né? Vamos participar. Olha só, o nosso programa está quase no final e eu queria... tá quase não, já finalizou. 1 hora só é pouco para tanto assunto bom, pertinente, né? Para esclarecer a população sobre essa questão do lixo, do resíduo sólido, né? Eu quero agradecer muito aqui a presença do promotor Delson Leone, coordenador do Centro de Apoio Operacional ao Meio Ambiente do Ministério Público de Goiás. Obrigado, promotor, e com certeza espero outras vezes o senhor aqui para a gente dar continuidade a estes temas. Vai ser, eu agradeço o convite e espero contribuir cada vez mais com fomento de políticas ambientais fortalecidas no âmbito do estado de Goiás, dos municípios, que eu acho que realmente nós não podemos passar em branco. Eu acho que cada um fazendo a sua parte, nós teremos um amanhã melhor. Telefone para quem quiser entrar em contato com o CAL, denunciar... 3243-8028 é o telefone do Centro de Apoio e o e-mail é calambiente@mpgo.mp.br. Muito bem. Agradecendo também aqui a presença do Alex Araújo, gestor ambiental, integrante, né, especialista em resíduos sólidos e integrante da Sociedade Resíduos Zero de Goiânia. Obrigado, Alex. Obrigado também. E lembrando que a população tem que criar o hábito de separar. Não importa para onde é que o resíduo, se ele vai ser enterrado ou não. Cria-se o hábito de separar. Já com essa conscientização, o futuro, as pessoas vão passar a recolher de todas as formas, o resíduo vai ser reciclado. Seja orgânico ou não. Vai chegar lá, onde tem que chegar, que são nas cooperativas, né? Tem que se fortalecer ainda mais o trabalho importante das cooperativas aqui dentro de Goiânia, Aparecida de Goiânia, aqui na região metropolitana de Goiânia, né, Alex? Exatamente. Criando-se o hábito, a pessoa já está ajudando bastante. Já está ajudando bastante, né? Quero agradecer também ao Madison Marlon, aqui, engenheiro ambiental, né, e integrante da Sociedade Resíduo Zero, criador do aplicativo da coleta seletiva. Novamente aqui, dando o endereço, né, para você baixar e usar este aplicativo. coletaSeletiva.esy.es/app/. Obrigado, Madison, pela sua presença aqui no Conexão Ambiental. Muito obrigado a vocês também e deixo aqui um abraço também ao pessoal lá da Sociedade Resíduo Zero, a GEAMB, que é a nossa Associação Goiana de Engenheiros Ambientais, na pessoa da Dijane, e agradecer a vocês também e fazer um pedido à população goiana: eduquem seus filhos também, aos educadores das escolas, pratiquem atividades ambientais nas suas escolas, porque amanhã, no futuro, não vai ser apenas nossas atitudes, né, que vão influenciar a vida das pessoas, mas sim vão ser essas crianças que já vão ser adultos. Aliás, então que elas cresçam com conscientização. Exatamente. Ambiental. E educação é a base. Eu estava lendo ontem, eu inclusive fiz a publicação de uma frase rapidamente aqui, do grande professor Darcy Ribeiro, que ele falou que a crise na educação não é uma crise, mas é um projeto. Eu assustei com essa frase. Eu me assustei mesmo. E chega ao final o nosso Conexão Ambiental de hoje. Teve produção de Minéia Gomes
Mesa de áudio aqui na M de Ricardo Souza e Vitor Roberto. Obrigado aí a esses dois grandes amigos e profissionais que nos ajudam aqui. Direção de estúdio de Jennifer Jacob, supervisão de Fernando Kozak, gerência de rádio de Jair Cardoso e a apresentação foi minha, Emerson Kran. O Conexão Ambiental termina agora, mas o seu compromisso com o equilíbrio da vida continua. A gente se encontra na próxima sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Tchau, tchau. Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com a vida no planeta.